Fala aí pessoal, meu nome é Júnior Bastos, sou acadêmico de medicina e hoje eu tenho um recado muito importante para você. Não seja covarde, não tenha medo de fazer as coisas que você precisa fazer. Porque certas vezes, ao a gente entender o plano de Deus para a nossa vida, aquilo que Deus tem reservado para o nosso futuro, a gente vai precisar, à medida em que abraça certas coisas, também abrir mão de outras coisas. Porque você não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, você não pode dedicar uma mesma energia para duas coisas. Então, você vai precisar fazer trocas pontuais. E não é... Por que a gente tem que ser corajoso? Porque não é que aquilo que você vai trocar talvez seja ruim. Às vezes nem é ruim. Às vezes é bom, só que você precisa trocar por aquilo que é o melhor, por aquilo que é o excelente, que é o que vem de Deus para a sua vida. Então, eu estava pensando, ainda agora, quando eu fui entrar para eu entrar no Medicurso, né? Assim, para resumir a história. Mas como foi que eu entrei no Medicurso? Eu lembro que eu estava no começo do período passado, período do internato, e eu estava baixando o drive lá do Medicurso, acho que era do ano de 2023, uma coisa assim. E enquanto eu estava baixando aquilo ali, fazendo planos, vendo o cronograma e tal, eu senti no meu coração Deus falando comigo: Júnior, eu tenho uma coisa melhor para você, não segue pelo caminho da pirataria. E eu entendo que o valor do Medicurso é muito alto, eu sei que nem todo mundo pode pagar, eu mesmo não podia pagar, parecia ser impossível, porque eu entendi naquele momento que eu não deveria seguir pelo caminho da pirataria, porque não é o caminho que Deus tem para nós, certo? Ah, mas o fulano de tal é crente e faz, mas beleza, para mim não foi esse caminho que Deus tinha para mim, certo? Então, eu entendi no meu coração, cara, eu não vou vender os meus princípios, vai se abrir uma porta para mim. E aí acabou que aconteceu tudo. Depois eu ganhei a bolsa do Medicurso 30%, vendi as feijoadas e tal. Hoje estou aqui fazendo Medicurso pela glória de Deus. Mas você entende que estudar pelas aulas do Medicurso não é ruim, pelo drive do Medicurso não é ruim, inclusive é muito bom. Mas, cara, eu fico vendo a excelência que eu tô hoje, tipo, você ter o aplicativo, ter o MedPlanner, ter as questões, o privilégio, as aulas que você tem lá presencial é muito melhor, muito melhor do que as aulas do estúdio. E eu fico pensando, e se eu não tivesse escutado a voz de Deus, ou então se eu falasse: Senhor, olha, eu sei, tá bom, eu sei que é errado fazer pirataria, mas, pô, Senhor, eu não tenho dinheiro agora pro Medicurso, então acho que eu vou ter que estudar por aqui mesmo. E aí, cara, eu fico pensando também no padrão de comportamento que a gente vai construindo, porque, beleza, eu já sabia que Deus abre portas pra gente e tal, já tenho desfrutado de várias coisas disso, eu sou medicina ProUni, já tenho, assim, 100%, né? Então, eu sei que Deus abre portas, mas, mais uma vez, eu pude ser lembrado, e quando eu chegar diante de um novo desafio, eu vou pensar duas vezes antes de querer ir pelo caminho mais fácil, porque essa parada do padrão de comportamento, cada vez mais que você faz uma coisa de um jeito, mais você tende a continuar fazendo aquilo daquela forma. Então, alguém que tem uma tendência a desistir quando as coisas ficam difíceis, você começa a perceber que aquela pessoa desiste de tudo quando fica difícil. Então, ela desiste do relacionamento, desiste da faculdade quando fica difícil, desiste da vida do emprego quando fica difícil, ela desiste de tudo. Eu tenho um colega que ele é assim, infelizmente, mas ele tá melhorando. Então, você começa a perceber que os padrões de comportamento que você vai construindo ao longo do tempo começam a ditar aquilo que você faz, aquilo que você se comporta. E eu fico dando graças a Deus, porque quando uma coisa difícil se levantar, ou quando uma coisa que eu vou precisar gastar uma grande quantidade de dinheiro se levantar mais uma vez, eu tenho uma evidência, cara. Deus abriu aquela porta aquela vez, abriu a porta do ProUni, abriu a porta do Medicurso, porque parecia impossível para mim, mas hoje eu tô aqui e eu sei que Ele pode abrir essa porta também, porque eu já vim de mais longe. Mas, ao mesmo tempo, se eu sempre ficar me privando de viver o extraordinário, eu nunca vou conseguir fazer aquilo que é o que todo mundo quer fazer, que é viver essas experiências maravilhosas, ter histórias para contar. É isso que muda a nossa vida, você poder ter uma história para contar, ter testemunho. Era impossível eu estar aqui, para mim estar aqui hoje teve que acontecer isso aqui, o alinhamento dos astros e um monte de coisa, mas eu tô aqui porque Deus me trouxe aqui. Olha só que coisa maravilhosa. Então,
para você ficar claro. Não se acovarde, não tenha medo de trocar aquilo que é bom por aquilo que é melhor, por aquilo que Deus tem para você, que é o excelente. Você não vai se arrepender de viver os planos de Deus, você não vai se arrepender de dizer sim para Deus e falar assim: Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Tá bom, é difícil pra caramba, mas vamos lá, vai dar certo, o Senhor vai abrir uma porta. E hoje estamos aí estudando no Medcurso, tô felizão, o Medcurso é muito top de verdade. As aulas, como eu tô falando, são incríveis, porque não é assim aquela surra de conhecimento, entendeu? Que se você tá assistindo ali e se você ficar 10 segundos sem prestar atenção, tu não consegue mais prestar atenção, não. O Medcurso, as aulas são contextualizadas, o professor mostra lá por que aquele assunto é importante, depois aquilo ele mostra 10 questões de várias instituições com o mesmo assunto, atualizadas e tal. Então, eu só tô conseguindo viver esse sonho hoje, acho que eu nem consegui explicar quanto é bom o Medcurso direito, né? Que eu tô falando muito rápido, mas eu só tô conseguindo viver esse sonho hoje, porque eu abri mão do bom, eu abri mão do bom para entrar no melhor, eu abri mão daquilo que era a minha zona de conforto, baixar as aulas do Drive, não critico, não julgo quem faz isso, eu sei que o valor é muito alto, mas Deus pode abrir essa porta para você, se você querer, assim como abriu para mim. Então, que Deus te abençoe, tamo junto, fica com Deus, não seja covarde, cara.